Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon, professor de língua portuguesa, e estou na companhia da nossa intérprete, Jaqueline, e a nossa aula de hoje fala sobre pesquisa, planejamento e produção de texto. Vamos lá? Para começar o nosso encontro, eu quero te convidar a refletir um pouquinho sobre algumas questões. Primeira delas, quais assuntos você mais costuma pesquisar na internet? São temas polêmicos, são assuntos da escola ou curiosidades das famosidades, por exemplo. E geralmente, o que você faz com as informações que obtém dessas pesquisas? Você anota um lugar, você compartilha com outras pessoas ou você guarda para você mesmo? Nas pesquisas escolares, você costuma elaborar um roteiro para guiar as suas buscas na internet? Ou você nunca pensou nessa possibilidade? E você já produziu algum relatório de pesquisa? Já viveu essa experiência? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os processos que envolvem a construção de um relatório de pesquisa. Ok? Bem, escrever um texto sobre algum assunto que exige pesquisa nem sempre é fácil. Para produzir um texto como resultado de uma pesquisa, é preciso seguir alguns processos. Então, veja alguns pontos essenciais para alcançar esse produto final. Eu vou te sugerir algumas etapas sobre esses processos até chegar no resultado que é um relatório de pesquisa. Primeira coisa, pesquisar. Depois, ler e compreender aquilo que você pesquisou, planejar o texto que você irá apresentar. Depois desse planejamento, é hora de redigir, de escrever esse texto. E aí acabou? Não. Você precisa revisar esse texto antes de entregar a versão final. Então, vamos falar um pouquinho sobre todos esses passos. Então, primeiro, pesquisar. Depois de ter definido o tema da pesquisa, é interessante que você elabore um guia para essas buscas. E aí você pode estabelecer uma pergunta de pesquisa que vai facilitar essas buscas, por exemplo, na internet ou em livros. Defina, então, quais serão os meios de pesquisa. Serão livros? Será a internet? Estabeleça esses meios. Você já tem o tema, já tem a pergunta de pesquisa, já definiu, então, quais serão os meios. O próximo passo é acesse e compare fontes de pesquisa diferentes para o mesmo tema ou para essa pergunta. É importante que você compare textos variados sobre esse tema que você se propõe pesquisar, ok? Em suas buscas, considere gêneros variados, ou seja, notícias, infográficos, artigos, até mesmo vídeos, palestras, por exemplo, tá? E é importante que você tenha em mãos um material para anotar e sistematizar as informações geradas na pesquisa. Porque você consegue ir organizando os dados que você foi obtendo com o seu estudo, fazendo um esquema, e aí você pode utilizar alguns métodos para ir esquematizando essas informações que vai obtendo. Afinal, você precisa apresentar depois um relatório dessas pesquisas, não é verdade? Próximo passo é ler e compreender aquilo que você pesquisou. Então, para ler e compreender as informações encontradas nas pesquisas, há várias possibilidades, como, por exemplo, estabelecer perguntas prévias que devem ter respostas nos textos buscados. Então, eu sugiro algumas questões aqui. Qual é a ideia central do texto? Quais são as informações mais relevantes do texto? Quais dados o texto apresenta? Esse texto cita outros estudos? Quais são eles? Então, você vai obtendo essas informações, frutos dessas perguntas que já foram estabelecidas. Quando eu ler o texto, eu vou tentar encontrar essas informações nele. Essa é uma possibilidade. Também há uma outra, que é grifar as informações mais relevantes do texto e realizar pequenas anotações. Vejam, são informações objetivas. Se o texto que você está utilizando é um texto escrito e você pode escrever nas margens dele,
Então, você pode fazer isso, né? Puxa uma setinha, coloca informação objetiva, facilita a sua retomada ao texto posteriormente, né? Vejam aqui nesse quadro um exemplo em que nós fomos selecionando partes principais de um texto e partes que poderiam ficar de fora, né? Informações que são adendos, mas não são as informações principais. Então, você pode ir grifando ou usando um marca-texto, se é um texto impresso, por exemplo, né? E depois de ir selecionando essas informações, você pode construir um mapa mental. Vejam aí na tela um exemplo de mapa mental. Ao centro, em destaque, há o tema da pesquisa ou o título do texto, e você vai puxando setas para caminhos aleatórios aí, né? Como você pode ver na imagem. E cada uma dessas setas você vai inserir logo após ela uma informação retirada desse texto que você está estudando, dessa sua pesquisa. Vejam, professor, eu tenho que fazer sempre um mapa mental? Não, você pode utilizar tópicos, você pode fazer um resumo, depende muito do seu estilo, inclusive de escrita, mas é importante que você experimente formas diferentes de ir organizando o pensamento e os estudos em relação às suas pesquisas, ok? Próximo passo, depois de pesquisar e ler e compreender o que foi pesquisado, é planejar o texto, planejar a escrita desse relatório. Então, depois de pesquisar e relacionar as informações encontradas, é hora de fazer esse planejamento contemplando os seguintes itens: o tema da pesquisa, a pergunta que você buscou responder, como você buscou a resposta para a sua pergunta, quais foram os resultados da sua pesquisa e quais são as suas considerações a partir desses resultados obtidos. Tudo isso, então, já tem que estar planejado para que, quando você escreva, você lembre. Opa, preciso começar apresentando o tema da pesquisa e dizendo ao meu leitor qual foi a pergunta que motivou essa pesquisa. Então, é interessante que você estabeleça essa ordem do que vai escrever e como vai escrever. E aí chegou o momento de produzir o texto. É a penúltima fase desse processo que eu estou apresentando a você. A partir dos itens escritos no planejamento, elabore o seu texto. Utilize a norma padrão da língua. Então, evite abreviações, evite gírias, evite piadinhas. Aqui é um texto formal, fruto de uma pesquisa, de um estudo, não é verdade? Por se tratar de um relatório de pesquisa, evite utilizar a primeira pessoa do singular, o eu, né? E aí, depois que você escreve o seu texto, deixe ele descansar um pouquinho e depois releia, revisando. E existem possibilidades variadas para revisar um texto. A revisão é um momento de reencontro com o texto. Há duas formas de revisá-lo. Há uma forma processual e uma forma final, ainda que as estratégias de revisão sejam diversas. Você pode, por exemplo, reler o texto em voz alta, e enquanto isso observar as repetições, as palavras que precisam ser corrigidas, as concordâncias, as frases que não estão muito claras, sabe? Vocês também podem formar um par com alguém, e essa pessoa pode ler o seu texto e dar sugestões. E a mesma coisa você pode fazer. E você também pode elaborar uma chave de correção. Né? O que eu tenho que ir observando? Ortografia, observando a concordância, já pré-estabelecer as coisas que você deve observar no seu texto e ir checando cada uma dessas partes apontadas no texto. E aí, me conta, o que você achou de observar todos esses processos para, então, apresentar o resultado de uma pesquisa? E isso não vale só para esse momento, né? Nós podemos observar esses processos na construção de outros textos. Por que não? E que tal você acessar o portal Conexão Escola para fazer uma atividade sobre essa proposta aqui? Lá, além dessa, existem outras propostas de língua portuguesa e de outros componentes. Acesse, fique por dentro. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.